Nosso próximo painel agora será intitulado O Poder da IA na Inovação e nos Setores Brasileiros e em Startups. Nosso foco é explorar como a inteligência artificial vem se integrando aos principais setores da economia brasileira, do agronegócio à indústria, do jurídico ao varejo, não apenas como instrumento de eficiência, mas como motor estratégico de soberania tecnológica, transformação setorial e protagonismo global. Para compor a nossa mesa, tenho o prazer de convidar Matheus Jorge, bacharel em Engenharia de Computação pela USP, atua como Head de Machine Learning na Traction, que é uma empresa líder de inteligência de máquina e de sistemas de monitoramento industrial e reconhecida na prestigiada lista AI 50 da Forbes de 2024. Salva de palmas, Matheus Jorge. Nosso segundo protagonista da palestra, Felipe Lauer, bacharel em Engenharia de Sistemas pela UFMG, mestre em Ciência de Dados e Inteligência Artificial pela Universidade de Sorbonne e engenheiro em Inteligência Artificial pela Telecom Paris. Atua como engenheiro de aprendizado de máquina na startup Enter, a primeira empresa brasileira a receber investimento da Sequoia Capital desde o Nubank, 12 anos atrás. E Felipe também é apresentador do podcast Vida com IA. Muito bom, por sinal. Nosso próximo palestrante, Jean-Jacques de Groot, PhD em Física pela USP, com passagens de pós-doutorado na Unesp e na Universidade de Yale. Atua como professor universitário, pesquisador e atualmente é CTO e cofundador da IASense, empresa voltada para o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. Salva de palmas, Jean-Jacques de Groot. Nosso próximo palestrante, Murilo Prata Vieira, bacharel em Engenharia de Computação pela USP, cofundou e atua como co-CEO da Beuni, startup que está revolucionando o mercado de brindes e produtos personalizados na América Latina por meio de automação, dados e experiências personalizadas. A empresa já entregou para todos os estados do Brasil e para mais de 10 países no mundo, e são os responsáveis pelos maravilhosos kits desse evento. Murilo, muito obrigado. E para moderar esse painel, tenho também o prazer de apresentar Luísa Gonçalves, estudante de graduação em Ciências da Computação na USP. Luísa é multimedalista em Olimpíadas Científicas, Informática, Matemática, Astronomia e Robótica. Ela atualmente atua como VP de Conteúdo da Conferência Raia 2025. Uma salva de palmas para a Luísa. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, terem topado participar da conferência. E, primeiramente, eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem brevemente, contando o cargo atual de vocês. E eu acredito que, para contextualização geral de quem está aqui, sobre como a empresa de vocês utiliza inteligência artificial nos produtos ou nos serviços da empresa. Nós temos só um microfone, mas acredito que se puderem ir passando um para o outro. Então, muito obrigado, Luísa, pelo convite. É um prazer estar aqui na conferência de vocês, inclusive bem legal. O meu nome é Felipe, como muito bem apresentado. Eu trabalhava na Cantev, que é uma startup francesa. Eu cheguei no Brasil tem 2 meses, fui recrutado pela Enter aí, e também sou host do podcast Vida com IA. Hoje, lá na Enter, a gente cria soluções de IA para o meio jurídico para resolver uma dor muito grande, que é o Brasil tem um processo de litigância predatória, é o país que tem mais processos jurídicos no Brasil, e é um processo extremamente manual e arcaico que é feito hoje, completamente pulverizado em vários escritórios, que eles não têm tempo para criar uma boa defesa, porque a quantidade, o volume de casos que acontece é muito grande. Então, lá na Enter, a gente está automatizando esse processo de defesa, utilizando agentes de IA, para a gente conseguir automatizar tudo isso, e aí, em vez do advogado precisar gastar bastante tempo lá lendo os processos, lendo as 60, 70, 80 páginas do processo, a gente usa a IA para resumir tudo para ele e a gente gera a defesa automaticamente usando os nossos agentes de IA e eles conseguem só visualizar e brincar com essa defesa para conseguir, né, defender o processo jurídico. Acho que a gente fala um pouco mais sobre isso depois, mas é usar bastante automatização e diferentes fontes de dados, fontes de informação para enriquecer essa defesa de uma forma que um advogado sozinho não consegue, mas a gente, com uma fonte de dados um pouco mais rica,
vai conseguir melhorar essa defesa, fazer bem mais rápido e bem melhor. Obrigada, legal. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Matheus, hoje eu atuo como Head de Machine Learning na Traction. Para quem nunca ouviu falar da empresa, né? Ela surgiu aqui no ICMC, os dois fundadores são ex-alunos de Engenharia de Computação, da minha turma, inclusive. E ela surgiu com o intuito de modernizar, acho que muito na linha do que o Felipe falou, um processo muito manual e arcaico que a gente tem na indústria, que é a parte de manutenção. Então, o custo de uma máquina, de um ativo quebrar hoje dentro da indústria é muito caro. Seja por capital humano, de ter que alocar alguém para ir lá, de ter que alocar alguém para ficar fazendo toda essa parte de manutenção, quanto pelo próprio custo de ter uma linha parada ou de substituir um equipamento. Então, o nosso objetivo, né, inclusive com esse sensor aqui, quem quiser dar uma olhada depois eu posso passar, é justamente que a gente consiga te avisar que tem algum problema no seu equipamento antes de que aconteça e você conseguir se programar para ir lá, para você não ter as surpresas, né, indesejadas dessa máquina quebrar. Com o tempo, a gente foi descobrindo outras ineficiências e foi criando outros produtos que a gente pode conversar um pouco depois também, tá? Boa tarde, queria agradecer muito o convite, parabéns pela raia, a ideia de vocês é fantástica, muito relevante. Meu nome é Jean-Jacques Degrotte, eu sou um dos fundadores da IASense, eu trabalho como CTO lá. O foco na nossa empresa é visão computacional e análise de dados. Por uma demanda do mercado, nós trabalhamos com serviço e começamos a desenvolver os próprios produtos, e por demanda do mercado, digamos, nós começamos a focar mais na área de agro, e nossa proposta é tentar levar a agricultura 4.0 para os produtores em geral, desde os pequenos até os grandes produtores. Então, levar a tecnologia de forma que ela fique acessível. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Murilo, sou um dos cofundadores da Biuni. Também sou aqui cria aqui da Universidade de São Paulo. Fiz engenharia de computação também. Estava ali na meiuca do Igor e todo mundo que começou a empreender nessa época também. Basicamente, o que a gente resolve na Biuni é uma jornada, né? Que a gente comenta, que é desde comprar produtos personalizados e brindes. Não sei quem já teve a experiência de comprar esses tipos de produtos no Brasil, vai saber o quão complexo é toda essa jornada. Então, imagina aí você comprar papel seda, tem que comprar a caixa, tem que comprar a squeeze, uma mochila, e às vezes você faz isso com inúmeros fornecedores diferentes, que às vezes nenhum site tem. Então, você compra isso, depois você precisa deixar isso armazenado, e depois você precisa distribuir. Então, um exemplo muito simples aqui de explicar a nossa solução, imagina uma Raia Drogasil que precisa mandar para as mais de 1.500, 2.000 unidades de farmácia, produtos para uma campanha, tem que comprar isso com diversos fornecedores distintos, tem que armazenar isso num CD, tem que ver estoque, tem que ver se chegou no Rio de Janeiro, se não chegou em São Paulo, chegou no interior de São Paulo. Então, essa complexidade aí é bem alta, e aí que a gente entra com muita tecnologia, inteligência artificial, enfim, é uma base para a gente aí também, mas ainda a gente tem muito para construir e revolucionar esse mercado, às vezes até com coisas mais simples, que só a inteligência artificial, né? Obrigada. Agora eu queria entrar, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, mais no cenário do panorama nacional da inteligência artificial, sobre como vocês avaliam o estágio atual da implantação de soluções de IA no Brasil, no geral, e nos setores das empresas que pertencem. Eu faço essa pergunta para todos, mas se sintam à vontade. Vou começar aqui, depois eu vou passando de volta aí. Bom, eu brinco bastante, né? Quem me conhece aí, eu sempre comento, principalmente de empreender no Brasil, no modo geral. Eu vejo que quando a gente está aqui no meio acadêmico, ou está com pessoas do nicho de tecnologia, é uma bolha que realmente pouquíssimos porcentos, por uma porcentagem muito baixa, na verdade, do Brasil, está inserida, né? Então, quando vocês saem aqui pela rua, vai numa pizzaria, ou vai em qualquer estabelecimento ali que vende uma tinta, cara, IA está muito longe, viu, gente? Está bem longe mesmo, e aí, não obstante, no nosso setor, quando você vai falar de um fornecedor que vende produtos personalizados, ou que, enfim, que comercializa uma caixa de papelão, falar de inteligência artificial para esse cara, que nem um CRM, que nem um RP, que nem uma planilha bem feita ele ainda consegue fazer, eu vejo que ainda tem um gap muito distante disso aí, quando a gente está entrando nesse setor. E aí também tem as oportunidades.
Então, o que a gente observou muito no Brasil, no modo geral, que até em outros negócios que eu já tive, é que, cara, com baixo nível de introdução tecnológica, você já começa a se diferenciar muito dos outros players. Então, só de você conseguir fazer um sistema bem feito, utilizar um sistema bem feito de um CRM, de um ERP dentro da sua empresa, você já está distante de praticamente 90% dos outros competidores no Brasil, né? E aí a gente, além disso, começa a se distanciar ainda mais quando a gente fala de implementar mais solução com inteligência artificial, até fazer as nossas soluções com inteligência artificial também, né? Construção de software, coisa do tipo, que aí você acelera muito mais essa distância, mas, obviamente, que a gente tem a dificuldade, às vezes, de recrutar pessoas de compras, uma pessoa de logística, que vai entender de inteligência artificial, né? Que ainda a gente tem que ensinar, às vezes, como usar um sistema mais simples ali de WMS, um RP em si. Então, foi um pouco da visão que eu vejo hoje do Brasil, que a gente já estamos engatinhando em algum nível tecnológico, e que essas empresas que estão se destacando mais com IA vão acabar tendo um gap ainda maior como diferencial competitivo perante os outros players, né? É isso que a gente acredita aí também na Biuni. Obrigado. A inteligência artificial e as aplicações que a gente encontra realmente ainda não são bem disseminadas. Então, em termos de absorção de tecnologia, a gente pode considerar que vários já testaram, as pessoas já conhecem, então ela já está entrando com um público maior e muito mais pessoas estão começando a ficar curiosas. As grandes empresas já perceberam vantagem, estão começando a construir departamentos de inteligência artificial, buscando startups para empresas para fazer esse desenvolvimento, provavelmente também para absorver a tecnologia, para não ficarem independentes, mas, em geral, ainda tem um mercado enorme para ser explorado, e também conhecer mostrar quais são as vantagens. Então, eu acredito que está num ponto de crescimento e vai ficar cada vez mais rápido. O Murilo abordou bem legal, eu acho que o ponto de como que a IA está sendo usado pelas pessoas, talvez no dia a dia, e como que ela chegou em diferentes negócios, e eu concordo bastante que acho que está bem longe ainda, e um dado meio engraçado é que talvez se vocês chegarem na rua aleatoriamente e perguntarem para as pessoas se elas sabem o que é ChatGPT, a probabilidade de você achar alguém que conhece é muito menor do que você achar alguém que... Não, você achar alguém que não conhece é maior do que você achar alguém que conhece. Apesar de que a maior parte das pessoas nessa sala aqui são heavy users de ChatGPT. Então, eu concordo que ainda está bem longe. Mas eu acho que na minha fala eu gostaria de abordar talvez um ponto que é na produção de tecnologia do Brasil para empresas ou a gente ser o vetor, né? E uma provocação que eu gosto de fazer é que, na minha humilde opinião, a corrida tecnológica para a tecnologia de base, ela já foi perdida. Isso está em 4, 5, 6 laboratórios e eles meio que já ganharam e cada vez mais os modelos estão se tornando commodity. Então, hoje já praticamente não existe um gap entre os 3, 4 melhores modelos de IA e é basicamente qual que tem o menor custo, menor latência e tudo mais. E eu acho que a grande oportunidade que a gente tem agora é encapsular isso e criar soluções de IA. E eu acho que nisso a gente, infelizmente, ainda está um pouco atrasado no Brasil, mas eu sinto que a gente está, ao longo do tempo, deixando esse gap um pouco menor. Eu sinto que, em geral, a maior parte das empresas e das pessoas estão focando muito em soluções de copiloto, que é realizar as suas tarefas utilizando o IA para ela te ajudar. E eu sinto que as empresas que estão ganhando no mercado, as que estão conseguindo encapsular isso, para, em vez da IA ser um copiloto, a IA resolver o problema. E eu acho que tem algumas empresas bem legais no Brasil que estão fazendo isso. Vocês estão fazendo bastante isso na Traction, acho bem legal. Na Enter a gente também está fazendo isso. E eu sinto que, se a gente quiser ganhar essa guerra, é focar no encapsulamento e resolver problemas reais, não como um copiloto, porque tem vários. Mas se você realmente conseguir resolver o problema de ponta a ponta, e em vez de dar 20% de produtividade, dar 95%, eu acho que isso é o que a gente devia focar agora no Brasil e para onde as soluções estão indo. E eu acho que a fala do copiloto ela foi muito certeira aqui, e eu acho que isso leva a um outro ponto que o próprio Murilo comentou, que o pessoal ainda não tem muito contato com a tecnologia em si. E isso assusta um pouco as pessoas, muito por pensar, acho que o ChatGPT ajudou muito a popularizar a IA, a gente sentia uma descredibilização da IA muito grande, do tipo, o que esse algoritmo está me falando? Ele acha que ele é mais inteligente que eu para saber se minha máquina vai quebrar? Como assim?
Então, acho que o ChatGPT veio muito nessa linha de tentar reforçar que IA sim faz sentido, que ela tem inteligência, que ela consegue gerar valor, mas ela vem com outro lado dessa faca de dois gumes, né? Que é o medo de perder o emprego. A gente ainda sente muito essa reticência de será que eu vou adotar isso aqui? Será que eu vou ficar para trás? Será que ela vai roubar ou não? Então, além de lutar para a gente conseguir, igual eles falaram, implementar toda essa parte de tecnologia, a gente tem que lutar também para fazer a adoção pelas pessoas que estão ali no dia a dia. Não adianta um diretor virar e falar que todo mundo vai usar e a gente não consegue fazer quem está ali na ponta conseguindo utilizar mesmo, né? Então, é muito um trabalho de convencimento e deles verem que a gente está, na verdade, ajudando o trabalho deles e não tentando roubar o trabalho deles. Obrigada. Eu acho que o Felipe e o Matheus já até responderam um pouco sobre o que eu quero aprofundar agora, que é o que vocês acreditam serem as principais barreiras culturais, tecnológicas ou regulatórias que ainda freiam a adoção de IA no mercado brasileiro. Então, eu estendo essa pergunta para o Jean, para o Murilo. Olha, em termos de barreira, o que eu vejo é como as pessoas enxergam IA. Como ela entra na moda, se você precisa resolver um problema, eles consideram, joga para IA. Passa para uma IA que ela resolve. Então, eles não conhecem como fazer, como realmente funciona uma IA, como treinar. Então, vocês têm IAs, redes generalistas, mas para resolver problemas reais, você precisa fazer um fine-tuning, você precisa de uma solução específica, e não é simples. Mas esse conhecimento vai sendo adquirido conforme o tempo vai passando. E com relação a barreiras, com relação à legislação, talvez o problema seja a falta. A legislação não consegue acompanhar tão rápido a evolução da tecnologia. Os legisladores vão sempre ficar atrás. Então, é preciso, no desenvolvimento de soluções, muito cuidado, como na apresentação que nós vimos agora há pouco, né? Muito cuidado com o que nós fazemos e já começar a adotar boas medidas antes da legislação surgir para garantir resultados no futuro e não criar expectativas também com relação à utilização da IA. Mostrar exatamente o que é possível, o que não é possível fazer com elas, e também tirar uma outra barreira, talvez o medo de algumas pessoas perderem o emprego, talvez analisar isso com cuidado, e realmente pessoas vão perder o emprego, mas vão surgir outros, então é uma coisa para ser estudada com cuidado. Talvez utilizar a IA de forma que ajude as pessoas e não substitua elas. Comentaram também aqui mesmo a importância dos especialistas, as pessoas que validam, evitar que a gente confie demais nos resultados em pontos críticos, em aplicações críticas. Eu também acho que, assim, eu falando pela empresa, né, em si, o principal desafio que é um microcosmos ali dentro da empresa, né, um microsocial, eu consigo ver algumas diferenças muito grandes também, né, que eu acho que dá para a gente extrapolar isso para a sociedade no modo geral. Eu vejo ali os times de tecnologia, né, as pessoas mais familiarizadas adotando isso muito rápido, porque culturalmente eles já fazem isso no dia a dia, na pessoa física deles. Em contrapartida, as pessoas que não fazem isso também na pessoa física dela, ela tem uma dificuldade um pouco maior de conseguir até entender o que de fato essa revolução da inteligência artificial vem causando e vai causar ainda no futuro. E aí eu acho que vai um pouco pelo menos o que eu me coloco como responsabilidade, que é nós que somos especialistas dessas áreas, o quanto que a gente precisa, cara, também ser educadores do modo geral, tanto de passar a cultura, da importância, e mostrar que aquilo, de fato, vai fazer o bem para aquela pessoa, vai ser mais produtiva, vai conseguir alcançar resultados que ela talvez não conseguiria fazendo isso de uma maneira sem novas tecnologias. Então, é um pouco, eu acho que os desafios do Brasil nós aqui, como educadores ali no dia a dia, dentro da empresa, dentro de times, dentro de casa que seja, né? Acho que aqui tem muito aluno também. Cara, como que a gente educa os nossos pais a usar a inteligência artificial? Eu fiz isso semana passada com meu pai. O pai está construindo uma casa, e aí ele estava tentando falar lá para a gente que lustre que ele escolhia no almoço. Isso foi super interessante. Eu falei, pai, joga na IA, você consegue ver como que vai ficar e tudo mais. Ele, puta, nem sabia que dava para fazer isso. Cara, aí depois, no outro dia, ele não parou de mandar mensagem com fotos da IA criado com os lustres que ele ficou pensando e pegando no Mercado Livre. Então, tipo assim, eu acho que é muito esse papel nosso de realmente conseguir, como pessoas do nicho, cara, educar as próximas pessoas, e aí, por consequência, a gente educa as pessoas próximas e o país vai evoluindo
e também conseguindo estar nessa vanguarda e também da utilização de inteligência artificial. Pode sim. Eu queria só fazer uma provocação, porque eu acho que esse tema é bem legal, porque bate muito em educação, né? E como apresentou mais cedo, eu tenho um podcast, eu estou nessa de divulgador científico há um pouco mais de 4 anos, e eu acho que a gente aqui está dentro de um ambiente universitário, na fronteira da tecnologia, na fronteira do conhecimento, e como o Murilo falou, eu acho que faz parte de cada um de nós, tipo, ter essa tarefa de educar as gerações passadas e as gerações futuras para saber utilizar isso e viver nesse mundo novo de inteligência artificial, né? Porque se antes o superpoder era saber procurar no Google, agora a gente tem um superpoder muito mais forte, que é saber fazer o prompt ideal para ter a sua resposta. E é provocação para todo mundo. Obrigada, muito legal. Eu acho muito legal que a gente conseguiu reunir aqui pessoas de setores muito diferentes, do agronegócio, a indústria, direito, mercado de brindes. E eu queria saber se vocês podem compartilhar um case real em que a adoção de IA gerou um impacto mensurável, financeiro, operacional ou de qualidade na empresa que vocês atuam, e como foi o processo desde a identificação do problema até a entrega da solução. Tá, eu acho que, assim, internamente a gente usa a IA dentro da Traction como um suporte, como auxílio em alguns processos, mas eu acho que um grande diferencial que a gente teve, e a Traction é de 2019, ela é pré-chat GPT, digamos assim, né? É que justamente a gente identificou uma dor na indústria e a gente criou uma solução para a indústria no geral que ela consegue gerar esse valor financeiro para eles. Então, tipo, o nosso produto, apesar de a gente ter cases internos, eu acho que o principal case é justamente a proposta de valor da Traction, de você conseguir levar essa tecnologia, de você levar essa inteligência artificial para um mercado completamente desassistido. E aí eu até esqueci de comentar na última pergunta, mas a gente hoje tem atuação no México e nos Estados Unidos e é a mesma coisa. Não é uma coisa do Brasil, assim, que a indústria é desassistida. Ela é desassistida no mundo inteiro, praticamente. E a gente conseguir identificar isso e levar esse valor, a gente tem clientes que no primeiro ano deles, o ROI de investimento no nosso produto é 10 vezes. Então, eles conseguem economizar em taxa de, tipo, evitar falha 10 vezes o que eles pagaram para a gente implantar o nosso serviço. Isso é muito, muito legal de ver, de o nosso trabalho, da gente estar conseguindo colocar ali, e realmente o pessoal vem e fala, não, eu quero mais. A gente começa com um piloto, e normalmente as empresas elas querem mais depois, porque elas veem que realmente a gente conseguiu fazer o que a gente se propôs a fazer ali, tá? Eu acho que, indo um pouco na linha do que o Matheus falou, cara, eu acho que falar de ferramenta interna, eu vou falar de Cursor, eu vou falar de uma ferramenta de transcrição de chamada para conseguir ajudar internamente, isso realmente ajuda. Mas se eu for falar de algo que está realmente mudando a vida, eu acho que tem que falar da nossa ferramenta interna na Enter, porque hoje um processo jurídico, para você gerar uma defesa, eu acho que a pessoa tem que ler lá uma petição com 15 páginas, todos os subsídios que as pessoas estão usando, mais umas 30 páginas, tudo que pode ser usado para defesa, talvez mais umas 20 páginas. Você imagina só quanto tempo você demora para ler isso tudo, e hoje e aí depois disso tudo, você tem que escrever uma defesa. Claro que existem moldes e as pessoas conseguem usar esses templates, mas imagina que se você for muito rápido e já conhecido o assunto, você consegue fazer isso entre 2 e 4 horas. Hoje a gente consegue gerar uma defesa em 10 minutos, que tem uma qualidade e uma assertividade bem maior do que essa de 2 a 4 horas. Então, se a gente consegue gerar essa defesa e o advogado consegue passar 10, 20 minutos para pegar a minúcia de o que vai me fazer ganhar esse caso, em vez de simplesmente ficar lendo 70, 80, 90 páginas, isso tem um retorno gigantesco. Porque eu ganho com eficiência, eu ganho com qualidade e eu ganho com preço. Vou citar um exemplo prático. Em campo, por exemplo, cana-de-açúcar, você tem uma praga que destrói a cana, numa porcentagem grande, bastante relevante, e isso pode ser medido, a infestação pode ser medida por meio de armadilhas que atraem os insetos e eles ficam colados. Isso é distribuído ao longo do campo e para fazer amostragem, né, para poder fazer um modelo preditivo do nível de infestação. Um agente precisa ser treinado para pegar, bater a foto, identificar o tipo de mariposa, tem muitas que são parecidas, as formigas não ajudam, devoram ela, você encontra asas, outros insetos ficam presos na armadilha, e aí você precisa treinar alguém capaz de identificar corretamente, anotar no papel, pedir para alguém digitalizar e depois passar para um gestor. Bom, uma solução alternativa, você
faz um sistema, um app, consegue bater foto, fazer a correção da imagem, tirar qualquer tipo de aberração, correção de perspectiva, envia para a nuvem. Se não tiver sinal, que é um problema que a gente encontra sempre no Brasil em campo, você salva como se fosse um Dropbox, quando o sinal volta, você sobe, envia ele para a nuvem. Quando você chega numa AWS, por exemplo, você tem uma IA que foi treinada para reconhecer esses insetos. Se a precisão não é boa, você pega os exemplos onde ela errou, treina, e ela melhora. Como se você estivesse treinando um especialista. E no final pode ainda passar por um revisor. Então, você não precisa usar alguém que é especializado na identificação do inseto para ficar andando ao longo do campo, para fazer essa análise, só precisa de uma foto com qualidade no próprio celular, então você não tem muito custo, e depois você sempre pode otimizar a sua rede. E o melhor, os dados online podem levar o gestor a tomar uma decisão apropriada de quanto agrotóxico ele vai usar, por exemplo. Nesse caso, você pode atuar onde realmente é necessário, sem prejudicar o meio ambiente desnecessariamente, e você também pode depois criar modelos e prever como que a praga está se afastando para fazer prevenção. Então, é um exemplo prático de como a IA pode ser utilizada para gerar algo de valor em todos os sentidos. Tem um case legal lá também, que eu acho que tem que ter pessoas do time aí que vão se lembrar disso, mas a gente quando começou a Biuni, a gente tinha muitas pessoas mais júniores, né, dentro do time, e aí a gente começou a fazer aquele software Frankenstein, que eu acho que pessoas aqui vão se identificar de certa forma. E aí a gente foi tendo novas pessoas entrando no time e tudo mais, e aí fica sempre aquela, né, o que esse cara fez nesse código, né, que ninguém consegue entender. E aí a gente tinha um servidor na AWS que tinha um volume financeiro lá, enfim, que a gente tinha que investir mensalmente. E aí o nosso CTO e também o time ali interno começaram a colocar esse código, que ninguém sabia, não conseguia interpretar aquele código direito, porque também não tinha uma documentação bem escrita. Resumindo, a Opera, ele conseguiu tirar todo esse código, manter a aplicação de pé em outro servidor e, assim, reduziu, sei lá, não lembro exatamente os valores, mas, sei lá, de R$3.000, às vezes, para R$100, e pensando isso mensalmente num ano, dá uma economia bem interessante, né? Isso estamos falando de um case super simples, mas para vocês entenderem que, o quanto que seria difícil se ele fosse realmente entender aquele código sem documentação, sem uma inteligência artificial, quão complexo é você conseguir fazer essa migração, trocar de servidor, coisas que ali ele fez realmente, o time fez de uma maneira super rápida e super efetiva também. Obrigada, muito legal. Fazendo umas perguntas mais direcionadas e técnicas para vocês, queria perguntar, Jean, com a crescente tendência da IA física, como a empresa planeja integrar capacidades robóticas em suas soluções atuais? E quais são os principais desafios técnicos e operacionais que vocês enfrentam nessa transição para sistemas que não apenas analisam dados, mas também interagem fisicamente com o ambiente? Olha, em termos práticos, os métodos já existem. Nós trabalhamos com visão computacional, nós estamos dando visão para máquinas, elas conseguem fazer classificações, interpretações, elas localizam os objetos de interesse, erva daninhas que foram citadas aqui também, é possível. Então, quando você coloca isso numa máquina, ela pode decidir o que fazer. Então, você pode colocar num drone que localiza onde você está fazendo um sobrevoo, está numa certa altitude, ela percebe pela câmera multiespectral que tem algum tipo de alteração, a IA permite isso, ela pode ir até aquele local e tomar uma decisão se vai indicar que aquele ponto precisa ser tratado ou não. Então, a integração é possível, é uma questão de demanda do mercado para ter o investimento. É aí que entram órgãos como o FAPESP, por exemplo, para incentivar projetos de pesquisa como o PIP, para que ideias de vocês possam ser implementadas na prática. Então, não necessariamente ainda existe no mercado, mas as técnicas já existem. Então, agregar a IA, a interpretação que ela é capaz de fazer com sensores e atuadores, vão criar agentes que podem fazer aplicações incríveis. Obrigada. MJ, a Traction se destaca no Brasil por seu forte investimento em pesquisa e desenvolvimento, uma prática não tão comum no mercado nacional. Considerando esse compromisso com a inovação técnica, quais são as principais tendências e avanços tecnológicos que a empresa está explorando ou poderia explorar no campo de sensores inteligentes para manutenção preditiva industrial? Essas inovações têm potencial para se tornar um divisor de águas no setor,
transformando a forma como as indústrias monitoram e previnem falhas em equipamentos? Ótima pergunta. E quando a gente fala de pesquisa, a gente está falando muito de desenvolvimento de hardware próprio, né? Então, esse sensor aqui, ele foi inteiramente desenvolvido e manufaturado dentro do Brasil. Desde a parte da gente projetar PCB, colocar todos os componentes aqui dentro, pensar mecanicamente como que a gente encapsula ele aqui e todos os processos de manufatura. Desde a gente fechar, resinar, até imprimir esse QR Code que está escrito, tá aqui em cima. Tudo isso é feito dentro do Brasil. E eu acho que esse é um dos principais diferenciais que a gente tem, porque tendo esse poder de mudar o sensor, o código que está rodando aqui dentro também é nosso, a gente ganha muito em que nível que a gente quer resolver os problemas. Já teve vários momentos que a gente viu, por exemplo, tem um sensor de temperatura aqui dentro, mas ele precisa ter algum tipo de correção, porque ele está aqui no meio, e na verdade a temperatura que ele tem que estar medindo é aqui na ponta do sensor. Então a gente pode escolher. A primeira versão desse fix, ela foi na parte da nuvem. A gente começou a fazer isso dentro do time de Data Science, colocando algum gradiente ali dentro. Depois isso começou a ser feito dentro do firmware, porque a gente consegue fazer OTA, né, over there, então a gente consegue substituir o código que está rodando aqui dentro. E por fim, quando a gente projetou os novos sensores, eles já tinham essa correção. Então a gente consegue solucionar um problema indo em qualquer camada, basicamente, aqui de todo esse pipeline. E acho que além do sensor de vibração, né, tendo essa pesquisa, a gente tem a capacidade técnica dentro de casa de ver aonde que a indústria está precisando e que a gente também consegue desenvolver alguma solução. Por exemplo, o sensor de vibração não é o único que a gente tem. A gente tem um sensor de energia elétrica hoje também. E a gente conseguiu desenvolver ele de uma forma totalmente não invasiva, que você simplesmente pluga ele, sem precisar abrir o seu circuito ali dentro. A gente tem outros coletores de dados que a gente viu que a indústria, as próprias máquinas, elas já coletam muita informação, principalmente em sistemas discretos, por exemplo, quantas unidades eu produzi, quanto de combustível eu utilizei, esse tipo de coisa. A gente não precisa de um sensor para isso. Então, a gente colocou um conector que ele lê dessas informações e a gente centraliza todo o conhecimento que a pessoa tem da fábrica dele, sem ele precisar ir na máquina. Tudo isso dentro da nossa plataforma, auxiliando e acelerando a tomada de decisão dele. Muito legal, obrigada. Gostaria agora de perguntar ao Murilo, em um setor como o de brindes corporativos, onde a criatividade e a personalização são centrais, como a IA tem ajudado a escalar a experiência do cliente e tornar os processos mais inteligentes? Existe o uso de IA generativa ou sistema de recomendação? Bom, a gente ainda não está utilizando muito IA como um produto final ali para o nosso cliente, até porque o nosso setor está passando por né, a gente está sendo pioneiro nisso, né, uma transformação digital, o qual ainda eu coloco nomes para as pessoas, né? Então a gente fala com a Gabi ali do marketing do iFood, que é cliente nosso. Cara, às vezes a gente colocar uma IA para ela interagir, dependendo do nível da persona, às vezes vai ser um negócio que pode criar até uma barreira com a pessoa, como eu mencionei aqui, que às vezes uma pessoa de compras, uma pessoa de marketing que não está tão familiarizada quanto a gente de tecnologia, por exemplo. Então, a gente utiliza muito IA no back-office nosso. Então, a gente, para fazer análise dos números no nosso CRM, para fazer planejamento, para fazer, às vezes, envios de mensagens, estruturação de informações internamente nosso. Cara, então a gente utiliza muito isso no back-office e no futuro, obviamente, a gente consegue enxergar com o amadurecimento maior do mercado e até da companhia também. A gente consegue ver isso lá nos Estados Unidos, por exemplo. Tem player já que, como a gente tem integrações com o CRM, com o Salesforce ou o HubSpot, a gente consegue pegar um usuário ali do CRM dessa empresa que a gente tem integração e consegue falar que o Rafael, para o qual você está mandando um brinde, cara, você já interagiu com ele 3 vezes, já mandou squeeze, cara, não manda uma squeeze de novo, acho que não vai fazer sentido. Vamos colocar um novo produto para esse cara, ele tem um gato, mora no interior, sei lá, de São Paulo, vamos dar um produto XYZ, dado o nosso catálogo, dado o nosso estoque e dado o nosso tempo de entrega. Então, a gente consegue ver que isso no futuro vai ser algo totalmente disruptivo para o setor, mas ainda, obviamente, a gente vem introduzindo tecnologia aos poucos, até pela capacidade nossa de execução e também pela aceitabilidade do mercado, que a gente vê que não adianta chegar aqui e colocar uma inteligência artificial lá para um determinado time, que a pessoa não vai se adaptar assim de uma hora para outra. Obrigada. Agora uma pergunta para o Felipe. Felipe, no setor jurídico, onde os dados são altamente sensíveis e muitas vezes não estruturados, quais foram os principais desafios técnicos e éticos que vocês enfrentaram ao implementar soluções de IA para detectar fraudes e litigância predatória?
que, para conhecimento geral, pode ser definido como uso abusivo e massivo do judiciário para obter vantagem indevida. Legal, boa pergunta. Eu acho que uma questão interessante que eu até descobri depois que eu entrei na empresa é que, eu não sei se vocês sabem, mas todos os processos jurídicos do Brasil são públicos. Então, todo mundo que tem uma OAB consegue ir lá no site e baixar o processo. Claro que tem os processos com segredo de justiça e esse não dá para baixar, mas a maior parte, 95, 98, 99% dos processos jurídicos do Brasil são públicos. Qual que é o grande problema disso? Os dados não são estruturados. Então, se alguém quiser digerir esses dados de forma massiva, você precisa de ter algoritmos que vão pegar esses dados não estruturados e, de alguma forma, estruturar eles. E aí, eu acho que isso é o grande pulo do gato que a gente teve na Inter. Como eu falei antes, o objetivo principal da empresa é criar uma defesa para um processo jurídico. Só que, para criar a defesa, eu tenho vários outros passos que eu tenho que passar para conseguir gerar essa defesa. E isso faz com que eu tenha uma quantidade muito grande de informações não estruturadas, que eu preciso de estruturar elas, e a partir desses dados estruturados, eu gero a defesa. E aí, com isso, a gente consegue duas coisas, que eu falei mais cedo para vocês, que é, eu consigo ir muito mais rápido, porque com o IA eu consigo processar todas as informações, extrair e gerar uma defesa, então é mais rápido, e ela não vai errar bobeiras que às vezes o advogado vai esquecer de colocar, porque ele não leu bem um documento, não viu uma coisa. A gente tem os agentes que são bem específicos para cada uma dessas coisas e conseguem montar as teses. Mas com isso eu consigo duas coisas. Eu consigo ir mais rápido e eu consigo ganhar um pouquinho mais. Só que eu não resolvo o problema da litigância predatória que você acabou de falar. O que é esse problema da litigância predatória? Existe algo por trás do fato de que o Brasil é o país com mais processos jurídicos do mundo. É porque a lei permite. E se a lei permite, e tem gente que quer abusar disso, o que as pessoas vão fazer? Elas, por exemplo, vão pegar pessoas que não existem e elas vão processar no nome dessas pessoas sem essas pessoas saber, porque isso é possível no Brasil e não tem como ter uma checagem de dados. Então, a primeira coisa que a gente faz para tentar resolver esse problema da litigância predatória é fazer checks que os advogados não vão ter tempo para fazer. Então, o Cezinha está até aqui, ele desenvolveu um sistema interno que a gente consegue pegar comprovantes de residência e descobrir se a pessoa é realmente a pessoa que está processando, se o comprovante não é fraudado. E a gente descobriu que existe uma quantidade muito grande de casos que advogados fraudam isso, e pessoas que nem sabem que estão processando uma empresa têm lá 5, 6, 7 processos abertos no nome dela. E essa pessoa nunca ganhou um centavo, é realmente só o advogado que ganha isso. Então, isso é a primeira coisa, detecção de fraude. E a segunda coisa é, se esses dados são públicos e eu consigo ingerir e processar todos esses dados, eu consigo ter uma rede interna de todos os advogados do Brasil e o que eles estão fazendo. E aí, quando eu tenho um novo caso, eu consigo não só verificar o que esse advogado está fazendo contra essa empresa no passado, eu consigo ter uma rede de informação de todos os processos que já aconteceram no Brasil, pega esse advogado, pega o escritório desse advogado e as pessoas relacionadas com esse advogado, e aí eu consigo entender os padrões desse advogado, e eu consigo talvez descobrir um cara que ele tem uma OAB por estado, e aí ele processa literalmente todas as empresas do Brasil usando OABs diferentes, e aí por causa disso nenhuma empresa entendia que esse cara fazia litigância predatória. E aí, juntando todos esses dados, a gente conseguiu descobrir, criou uma tese para advogados ofensores e várias outras coisas, e com isso a gente não só resolve o problema da velocidade, ganha um pouquinho mais, mas a gente consegue descobrir quem são as pessoas que estão abusando do sistema. E são dados absurdos. Tem empresas que 30% dos processos mensais são dessas pessoas que elas abusam do sistema jurídico. E é assim que a gente realmente resolve o problema da litigância predatória. Muito interessante, obrigada. O Murilo chegou a comentar um pouco, mais para o começo do painel, sobre esse assunto que eu vou perguntar agora, que é que estratégias ou iniciativas vocês acreditam que têm se mostrado mais eficazes para capacitar profissionais de IA no Brasil? Queria que vocês discutissem um pouco sobre formação acadêmica, cursos livres e lacunas de competências que vocês observam atualmente no Brasil e na empresa que vocês atuam. Legal. Eu adoro falar desse tema, porque eu acho que eu estou dentro disso há um bom tempo. Acho que até contar uma historinha, eu comecei meu podcast 4 anos atrás, porque 4 anos atrás não tinha nada praticamente de IA. Não existia ChatGPT,
tinha alguns grupos de pesquisas em universidade. Eu acho que as pesquisas eram muito mais focadas em otimização do que IA, ainda nas universidades, e tinha uma ou duas matérias de graduação que a galera conseguia puxar dos mestrados. E aí, quando eu fui para a França fazer meu duplo diploma, 80% das matérias das pessoas na faculdade que eu estava faziam ciência de dados e IA. E praticamente todos os mestrados que a galera ia eram mestrados de IA. Eu falei assim, gente do céu, a gente está muito atrasado. E aí eu comecei meu podcast para explicar tecnicamente isso. E voltando para o Brasil alguns anos depois, eu vejo que agora tem vários cursos de IA. Tem aqui na USP, tem na UFMG, tem em algumas outras faculdades. E eu sinto que a gente, infelizmente, está de 4 a 6 anos atrasados da Europa e uns 10 anos atrasados dos Estados Unidos e da China em relação ao desenvolvimento de IA. E é por isso que eu falei mais cedo que eu acho que o gap da tecnologia de base a gente, infelizmente, já perdeu. Mas eu acho que o foco agora é a gente achar quais são as próximas evoluções de tecnologia. As universidades já estão chegando mais próximo desse gap de estudo, e eu sinto que é dos professores, dos grupos de pesquisa, e também de aproximarem com a indústria. Porque a indústria tem muito dinheiro e está precisando bastante dessa tecnologia. Então, as universidades conseguirem formar os estudantes que vão conseguir trabalhar na indústria, a indústria criar a ponte. E é por isso que esse tipo de conferência é bem legal, porque a gente consegue aproximar a academia da indústria. Eu acho isso que a gente tem que focar e fomentar cada vez mais. E, ao mesmo tempo disso, gente, se vocês têm um conhecimento, passa para frente. Seja vídeo no YouTube, podcast, ajudando um amigo do lado, ajudando uma pessoa da família, isso, ao longo do tempo, tem um efeito exponencial. E depois de 4 anos de podcast, eu vejo a quantidade de gente que aprendeu e propagou esses conhecimentos para frente. Eu queria comentar também, eu acho que todo mundo aqui está tentando contratar profissionais de IA e, assim, quem já está há algum tempo nessa vida sabe o quanto é difícil. E uma coisa que eu sinto muito, e eu sou muito defensor, é do conhecimento do fundamento. Eu acho que, assim, existem muitos cursos, muitas coisas hoje que eles te ensinam a utilizar, e é ótimo, você vai conseguir fazer muita coisa muito rápida, mas os melhores profissionais que trabalham comigo hoje é quem entende o que está acontecendo por baixo dos panos e quem tem capacidade de pensar um pouco diferente. Por isso que eu gosto da universidade. E falar que eu mudei um pouco o meu pensamento, tá? Quando eu tinha várias aulas aqui, eu detestava, né? Tipo, eu olhava para que eu vou fazer nesse negócio. Só que olhando em retrospecto, eu consigo ver quanto que essa parte de fundamento, de saber o que está acontecendo, ela contribui para eu conseguir pensar de uma forma diferente, de eu juntar 2 conceitos no futuro que talvez eles não sejam tão triviais de juntar. Então, eu acho que, assim, por mais que esse pessoal fale, dá para entrar nesse mundo de programação, de IA, sem estudar, tipo, fazer uma educação formal, eu ainda acho que a educação formal ela é muito, muito necessária, principalmente para formar profissionais que eles vão estar ali na vanguarda e realmente sabendo o que está acontecendo e não só serem executores de alguma coisa. Bom, queria reforçar o que o Matheus falou, também acredito que é o fundamento. Na graduação, tem 2 coisas importantes. Uma, sobreviver à graduação, porque realmente não é fácil, todo mundo aqui sabe. E o segundo é o seguinte, não dá para aprender tudo na graduação, você não vai aprender tudo de IA, mas é o fundamento que vai ficar. Cálculo, geometria analítica, álgebra linear, computação gráfica e assim diante. Esse conhecimento, depois de sair da graduação, você vai reforçar com aplicações práticas, ou podem dar aula, que é interessante também, para aprender um pouco mais, participar de projetos. Então, o fundamento é realmente muito importante, e com isso, vocês podem desenvolver novas técnicas, podem aprender novas técnicas de IA, e vai ser um diferencial grande. Muitas pessoas vão pegar cursos online, vão aprender, e vão conseguir fazer uma coisa, mas resolver os problemas realmente precisa dessa boa base. Eu sou um pouco crítico também ao sistema nosso de ensino no modo geral, aqui no Brasil, né? Eu vejo também na graduação, eu tive uma dificuldade de casar muito o que a gente aprendia aqui com o mundo real, eu vi esse gap também. E aí, quando eu fui começar a contratar novas pessoas na empresa, eu acho que eu comecei a ver ainda mais. Não só contratar pessoas, mas até quando eu tive antes, durante a graduação, uma empresa aqui de aplicativo de pedir comida, que era semelhante a um iFood, então a gente falava com centenas de restaurantes aqui na região. Cara, eu tinha que assinar um cheque para o cara, porque o cara não conseguia escrever 300 por extenso, eu que escrevia para ele, ele não conseguia fazer uma planilha,
básica, com igual, um número mais um outro, e aí realmente eu vi que, cara, beleza, eletromag, entregar o triplo aqui é bacana, mas eu acho que o Brasil ainda, no modo geral, tem um desafio ainda muito, muito crônico de educação, de matemática mesmo, de coisas mais simples, que eu vejo que, para a gente chegar num nível de discussão de inteligência artificial, acho que ainda vai ficar, por um tempo, numa bolha muito específica, né? Então, um pouco de visão que eu tenho no modo geral. Então, a minha ideia é muito, cara, como que a gente ajuda isso desde o ensino fundamental, a nível matemática mesmo, ensinar matemática para a galera, que eu acho que é um puta desafio, e para isso começar a evoluir com novos níveis de conhecimento, que aí vai entrar em programação, vai entrar em fundamentos de programação, vai entrar em inteligência artificial, mas que eu vejo que ainda a gente está a nível nacional, pelo menos falando, eu acho que a gente ainda tem um desafio ali muito mais básico e elementar do que talvez a gente conseguir ainda discutir uma inteligência artificial no modo massífico, quando a gente fala aí de um Brasil como um todo. Então, eu tento ajudar de alguma maneira as pessoas próximas, incentivar também as pessoas que eu contrato dentro da empresa que eu vi que não teve a mesma oportunidade que eu de estudar numa universidade pública, estudar, ter educação na área de tecnologia, tento fazer o meu papel de uma maneira possível. Minha noiva trabalha numa organização sem fins lucrativos, que é voltada para a educação no Brasil, então também sinto muito de perto ali os desafios dela. Mas eu acho que é isso, educação e educação de base nas crianças, galera. Acho que esse é um pouco da minha visão. Obrigada. Nosso tempo está acabando. Gostaria de abrir para algumas perguntas. Boa tarde, me chamo Rodrigo. A minha pergunta é direcionada eu trabalho numa empresa de construção e a minha pergunta é relacionada a esses setores que são considerados um pouco mais clássicos do Brasil, tal como construção, agricultura nem tanto, porque já enfrenta muitos modernismos que estão aumentando a produtividade, mas, por exemplo, quando se trata da engenharia, ele é um dos únicos setores que nos últimos 100 anos apresentou o menor índice de aumento de produtividade. Como que vocês acham que a inteligência artificial pode contribuir nesse tipo de setor que normalmente apresenta mais resistências, etc.? Se eu pegar para responder aqui rapidinho, eu acho que da visão que a gente tem, né? Existe uma discrepância muito grande. Você falou construção civil, eu acho que a indústria mecânica, e, no geral, é a mesma coisa. Você tem pessoas com um grau de instrução muito alto, que são engenheiros formados, eles estão trabalhando ali em cima, pensando em melhorias técnicas e tudo mais. Acho que vai um pouco do que o Murilo falou, só que você tem uma parte de base ali muito mal instruída, que eles não entendem o porquê que está acontecendo, que eles nunca tiveram a oportunidade de estudar, coisa assim. Eu acho que a IA, de uma forma geral, o que eu gosto muito do ChatGPT é que ele tornou acessível para as pessoas. Elas conseguem ver que é uma coisa útil e que é fácil de usar, teoricamente. Então, eu acho que elas estão muito mais com a sensação de, tudo bem, deixa eu dar uma chance para isso. Elas estão muito mais receptivas a esse tipo de tecnologia. E eu acho que é nosso papel também, quando construir produto para essas pessoas, dá a sensação para elas de que elas podem evoluir, de entender, e não tratar elas, cara, eu tô certo, você tem que utilizar da minha forma. Não, a gente tem que construir junto com elas, entender quais são as necessidades reais que elas estão fazendo, porque aí meio que você eleva todo o nível, né? Não só as pessoas que estão mais alto ali, que já têm um certo conhecimento técnico, mas desde a base, e você educando elas de como é que você usa e a melhor forma de usar a sua ferramenta. Só uma coisa rápida sobre engenharia civil. Tem aplicações muito interessantes que você pode usar em IA, por exemplo, identificação de trincas. Você pode casar com um drone para pegar essas informações em lugares de muito difícil acesso, seriam perigosos para as pessoas. Questões de estrutura, se você tem ferrugem ou não, e uma coisa muito interessante, que é a reconstrução da imagem. Então, você chega, capta os dados, você reconstitui o objeto de forma tridimensional, no caso de uma reforma, por exemplo, de um prédio histórico. Então, tem aplicações que são bem interessantes que estão chegando. Mais alguma pergunta?
Última pergunta aí, galera. Boa tarde, eu sou o Jorge, sou estudante aqui de pós-graduação dentro do ICMC, e para além da expertise técnica, que a gente falou bem durante a apresentação, como vocês tiveram experiência de empreender dentro do mercado, que outros gaps de capacitação ou de conhecimento, para além de hard skills, acho que o foco aqui é explorar mais a parte de soft skills, que vocês acham que são mais latentes e necessários para qualquer pessoa que deseja empreender, seja na área de tecnologia, seja em outra, aproveitando que tem muito aluno que é ainda introdutório no curso, que talvez tenha o mesmo desejo de empreender no futuro. Tá, vamos lá. Cara, eu acho que, assim, eu vou falar muito por mim e o que eu acredito como correto, entre aspas, né, mas é algo totalmente subjetivo. Mas, assim, eu vejo que as pessoas que conseguem se desenvolver, né, mesmo às vezes não sendo uma área técnica, tendo um hard skill que ela já foi sendo educada ali dentro de uma graduação ou até em casa, eu vejo que são pessoas que têm a cabeça mais aberta para coisas novas, para aprendizagem no modo geral, né? Eu acho que pessoas que conseguiram aprender, eu acho que essa é uma das skills mais importantes, pelo menos do meu ponto de vista, que é você ter essa capacidade de realmente conseguir saber que você é uma azeitoninha no meio do planeta todo, logo, o que você sabe possivelmente não é um átomo do que tem de conhecimento no mundo, então você vai morrer possivelmente sempre aprendendo. Então é um pouco da minha filosofia como pessoa. Logo, se eu encontro pessoas que também têm esse nível de filosofia, que querem aprender, sabem que vão entrar numa Biuni, por exemplo, para ganhar conhecimento, para ganhar aprendizado, então não só a nível monetário, por exemplo, eu acho que são pessoas que acabam aceitando uma IA mais fácil do que talvez uma que está entrando lá para ganhar uma grana, ou, enfim, que não tem muito essa filosofia de querer aprender, de querer perguntar para essas pessoas que estão à sua volta. Só para complementar, uma dificuldade que eu encontrei, acho que a maioria vai encontrar, é você sai de uma área acadêmica e vai lidar com comércio. Como vender? Eu não sabia vender. Ainda não sei, para falar a verdade. Então, me associei com outras pessoas que sabem. Então, procurar pessoas que complementem a sua empresa. E duas sugestões bem rápidas. Uma é para se comunicar com o mercado, entrar em acelerações como Supera, Sebrae, é relevante. Ideias, com certeza, vocês têm. E financiamento FAPESP, Fundo Perdido, se for possível, PIP. Eu acho que eles têm muita propriedade para falar sobre o empreendedorismo, mas eu acho que se todo mundo quiser empreender, não tem ninguém para trabalhar para os empreendedores, né? Então, a verdade é que a maior parte das pessoas aqui da sala, mesmo que vão empreender algum dia, elas também vão trabalhar para outras pessoas. E você também pode empreender dentro de uma empresa. Eu acho que eu já recrutei bastante, tanto aqui quanto lá na França, e uma característica de soft skill que a gente busca muito é o sentimento de dono. Eu acho que talvez sou um pouco engraçado, falar, tipo assim, eu sou dono da empresa de uma pessoa que tem, sei lá, 2.000 funcionários, mas se a empresa for minimamente meritocrática e você tiver esse sentimento de dono e você conseguir mostrar isso, você consegue crescer muito mais rápido na empresa. E aí, adquirindo skills complementares, como, por exemplo, as vendas, que eu considero também extremamente importante, você vai adquirindo conhecimento e vai fazer o networking necessário para, talvez, algum dia, se você quiser empreender, você empreender ou você crescer muito mais rápido na sua carreira do que os seus pares, né? Vou complementar rapidinho, que eu acho que a gente já estourou o tempo, mas aqui eu acho que esse conselho ele vale muito porque somos pessoas muito técnicas e a gente tem uma tendência a se apaixonar pela tecnologia e não pela solução. Eu acho que isso é um diferencial, seja para empreendedores quanto para pessoas que estão trabalhando, ter esse pragmatismo de o que é suficiente para eu resolver meu problema, o que é o suficiente para eu gerar valor dentro do que eu estou aqui. E uma solução que, tipo, às vezes ela pode demorar 6 meses, eu consigo fazer mais rápido em 2 meses para validar, para ver se está tudo certo e seguir nessa linha. Então, às vezes, antes de pensar na tecnologia que você vai utilizar, pensar em que problema você quer resolver e o que resolve ele. É a última tecnologia? É IA, igual falaram aqui? Talvez não seja. Talvez seja alguma coisa muito mais simples e que dê para a gente já gerar valor. E eu acho que na parte de empreendedorismo, isso vale muito, né? Tipo, nem todo mundo está querendo IA. Apesar do que falaram hoje de manhã que investidor está querendo pitch de IA,
Acho que, tipo, quando você vai realmente pedir para o cliente, ele quer o que resolve o problema dele. Ele não quer saber como você está resolvendo. Muito obrigada. Queria pedir uma salva de palmas.